As últimas semanas foram marcadas por episódios de violência em escolas do país. O caso mais recente aconteceu em Blumenau. Um homem de 25 anos invadiu uma creche, matou 4 crianças e deixou 5 feridas. Dias antes, outra ocorrência foi registrada em São Paulo. Um jovem de 13 anos matou uma professora e feriu outras 4 pessoas. Para entender as possíveis causas e impactos desse aumento de violência no ambiente escolar brasileiro, vamos conversar com Danila de Pietro, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa de Educação Moral na Unicamp. Olá, Danila, tudo bem? Muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Olá, bem, talvez não seja a palavra, mas que bom que a gente está aqui para poder conversar. Sim, é um tema muito importante. Para a gente começar, então, por que nós temos visto esses casos com mais frequência ultimamente? Bom, nós entendemos que o caso de Blumenau, ele se difere, por exemplo, do caso que ocorreu em São Paulo e tantos outros que de fato têm aumentado bastante nas escolas, né? Os casos de violência contra a escola que o nosso grupo pesquisa são produzidos por alunos e ex-alunos. E esse caso ocorrido em Blumenau, até onde nós sabemos, ele parece ter sido cometido aleatoriamente por uma pessoa que não tinha vínculo sequer com a escola, o que não deixa de ser um grande absurdo e uma grande fatalidade e uma grande expressão de violência que comove a todos nós. Um dos motivos que justifica essa grande escalada da violência contra a escola, né, e nós temos, o nosso estudo mostra que em 21 anos nós tivemos aí um aumento significativo de casos, né, então até 2019, por exemplo, até 2018 nós tínhamos tido 8 casos de ataque às escolas, né, ao passo que em 2019 nós tivemos 3 ataques, né, e somente no ano passado, no segundo semestre, né, no ano passado nós tivemos 8 ataques, e eles se concentraram praticamente todos no segundo semestre. A gente não pode deixar de considerar, então, né, que nós tivemos um aumento muito grande da expressão do uso da violência como estratégia para se relacionar entre as pessoas. Desse modo, as pessoas quando têm um conflito, né, ou quando passam a ter uma questão ali que precisa ser resolvida, elas não usam o diálogo, elas não usam a palavra, elas acabam usando a opressão. E isso tem sido um problema extremamente sério. Sim. Imagino que seja difícil definir motivações para esses casos, mas a gente consegue encontrar dados que apontem para alguma possível causa em comum? Então, a causa em comum parece ser esse enaltecimento da violência na sociedade, discursos opressores, uma supremacia, um ódio a grupos já minorizados pela sociedade, então grupos racistas, misóginos, homofóbicos, né? De algum modo a gente tem um perfil desses jovens, né? São jovens, então, em geral, né? Brancos, que fazem parte de uma classe média um pouco em decadência, que sentem que de algum modo a sociedade está em débito com ele, são jovens que podem ter sido ou não vítimas de bullying, né, e buscam a sua reparação, então, por meio também da violência, né. Eles acabam encontrando, então, numa linguagem violenta, né, em grupos que usam o extremismo, a radicalização, a resposta para aquele sofrimento que o aterroriza, né, e usa, então, essa própria violência para fazer com que o outro sofra. Muito bem. E como as escolas e os órgãos públicos podem agir não só para combater, mas para prevenir esse tipo de caso? Aí que tá, é onde a gente quer atuar, né? Claro que a gente precisa intervir quando o problema acontece, né? E nós temos visto muitos meios de comunicação, muitas escolas, famílias, né? Dizendo da importância do policiamento e segurança nas escolas, né? E a gente entende que esse discurso ele vem muito por conta de um medo que as pessoas sentem nesse momento, né?
No entanto, a gente sabe que isso é ineficaz, né? Porque temos dados para mostrar que isso não resolve o problema. Nós tivemos casos, por exemplo, de atentado em escolas cívico-militares. Esse caso de São Paulo foi feito um boletim de ocorrência na semana anterior, né, com relação às postagens violentas que esse garoto fazia. Ou seja, a segurança pública foi notificada devidamente, né, e não foi feita uma intervenção adequada. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, o país mais armado do mundo, né, onde existem mais massacres em escolas. Então, a arma, a segurança, o policiamento em si não é a solução. A prevenção, nesse caso, ela passa, sim, por uma educação que ela é integral, que ela é crítica, que ela problematiza, então, todas essas questões, né, que vai oferecer, então, para esse garoto uma possibilidade de relacionamento que não se dá só pelo meio da violência. Então, é uma cultura de paz, né, que vai convidar, então, esse sujeito a discutir, a problematizar novamente, eu digo, né, a colocar em pauta quais são as dificuldades, né, e como a gente pode construir junto as soluções para esse mundo que é tão complexo. Né? Então, atuar como uma política pública de convivência democrática na escola, né, de convivência com o diferente, né, de convivência com aquilo que não é tão fácil para mim, né, mas que o modo de se conviver com aquilo que não é tão fácil para mim não é por meio da dor, não é por meio da opressão, mas é por meio da concessão, do acordo mútuo, de valores que eu não posso abrir mão, como respeito, como tudo aquilo que vai garantir a dignidade minha e do outro. Sim. Além disso, Danila, também muito se fala sobre o impacto das redes sociais e dos jogos de videogame no comportamento violento desses jovens. Isso realmente influencia a conduta de crianças e adolescentes? Pois então, tudo que nos acontece nos influencia. Se eu jogo, isso me influencia. Se eu leio um livro, isso me influencia. Se eu me relaciono com pessoas, isso me influencia. Os jogos influenciam os jovens, né? O conteúdo desses jogos, sim, mas também o modo como ele precisa ter um raciocínio rápido e estratégico também o influencia. Então, a gente não pode entender que somente o conteúdo violento, né, lança influência sobre o jovem. Agora, o que nós precisamos saber é que não basta a gente tirar o jogo do aluno, porque por vezes o discurso violento ele está no jantar familiar, o discurso de ódio ele está dentro da igreja, né? Às vezes ele é segregacionista, às vezes ele é racista na conversa com o porteiro do prédio, do condomínio, não é mesmo? Então, às vezes a gente acha que isso está em um ou outro lugar e está no seio de pessoas que a gente vai considerar que são extremamente puritanas, né? Então, a gente não pode colocar isso só na conta dos jogos violentos. Agora, o que nós sabemos sim é que, e isso também já é dado de pesquisa, é que esses jovens são muitas vezes convidados a fazer parte de grupos extremistas por meio de jogos online. Então, a partir de um jogo online, né, e eles fazem isso na internet, ele pode, às vezes, fazer um comentário que é racista, que é misógino, e daí se você já faz parte de um grupo, né, fascista, e você percebe que aquele garoto faz aquele comentário, você convida ele para fazer parte do seu grupo, né, e daí ele entra então para um grupo do Discord, ele entra então para um grupo do Telegram, onde a monitoria, o acompanhamento é menor, né, e aquele ódio ele pode ser propagado numa maior escala. Isso sim nós sabemos, mas aí a questão não é do jogo, né, a questão é um tipo de discurso, né, por onde ele vai ser convidado a justamente fazer crescer ainda mais esse ódio. E isso pode acontecer em qualquer ambiente, né? Não é o jogo que fez isso necessariamente. Agora, aproveito para dizer, né, que a gente está no momento de se discutir os marcos regulatórios das redes sociais, da internet e tudo mais. E às vezes a gente ouve uma ideia de que não podemos falar sobre isso porque isso vai cercear a nossa liberdade de expressão. Mas o fato é que a gente tem TikToks, por exemplo, ensinando a gente a fazer coquetel Molotov. Né? A gente precisa falar sobre isso. Né? O que é isso na mão de um garoto de 10 anos de idade? Né? Sem o discernimento suficiente para saber as consequências disso.
né? Então, se não é cercear, como é que a gente vai lidar com isso nesse mundo complexo que nós vivemos, né? A gente não está mais em 1950, então a gente precisa ter uma pauta para discussão qualificada sobre isso, né? Porque 2023 apresenta um mundo extremamente complexo. Muito bem. Para a gente fechar, o que pode ser feito nessas escolas que sofreram os ataques para acolher os alunos no retorno às aulas? Pronto, veja, a gente tem todo um protocolo de retorno a esses espaços quando se sofre o ataque, né, que é de reocupação do território, que é de acolhimento dessas pessoas, de reconhecimento dos sentimentos que elas têm. E quando a gente fala de acolhimento dos sentimentos, significa que a gente não julga os sentimentos que elas têm, a gente reconhece e valida eles do modo como eles venham, nós não vamos julgar, não vamos dizer é feio se sentir assim, não é bom dizer isso, que bom que pelo menos você está viva, já pensou? Enfim, a gente simplesmente acolhe o que a pessoa traz, né? E favorece essa expressão dos sentimentos, né? É muito importante que nesse momento também seja ressignificado esse espaço, né? Para que se crie um novo repertório de memórias, para que não fique somente aquele trauma naquele lugar. Então, garantir esse espaço como expressão de sentimentos, né? Círculos de acolhimentos constantes, né? Propostas coletivas, mas também individuais, de escuta, né? E de não julgamento, né? Sobre aquilo que a pessoa manifesta é algo muito importante. Em linhas gerais, obviamente, que eu estou dizendo. Porém, né, não podemos nos enganar achando que somente a escola que sofre atentado, ela tem o dano, né? Toda a sociedade, de uma forma geral, ela tem um efeito cascata. Toda a sociedade, ela sente de algum modo um certo ataque, né? Não foi à toa que muitas escolas, né, entram em contato com a gente, os pais entram em contato com as escolas, né, dizendo que estão se sentindo inseguros, querem saber o que as escolas vão fazer, né, para aumentar essa sensação de segurança, né, porque parece que mais em nenhum lugar, né, a gente pode se sentir seguro, se nem na escola a gente pode se sentir seguro, onde será que a gente poderá, né? Então, as escolas, de um modo geral, elas precisam ter esse espaço para essa expressão de sentimentos e até com os alunos mais velhos e com os próprios adultos, os profissionais da educação, são muitos os profissionais da educação, né, que também precisam ter esse momento de discussão, de diálogo, também de expressão de sentimentos, mas para tentar entender que momento é esse que a gente está vivendo, o que está acontecendo com a educação, né? Por que essa escalada da violência, essa compreensão racional também ajuda a acomodar de algum modo, né? Todo esse turbilhão emocional pelo qual nós temos passado. Muito obrigada, Danila, por vir hoje conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Por nada, eu fico à disposição. Espero que tenhamos melhores notícias. Não esqueça de seguir as redes sociais da TV Univap, @TV Univap tudo junto. Até a próxima!